Começa agora o programa Educação Brasileira. Voz em Off. O assunto do primeiro bloco é História da África. Slogan do programa: fundo degradê com tela branca na parte superior e azul na parte inferior. Finas linhas pretas distribuídas na horizontal. No canto esquerdo, em linhas distintas, Educação Brasileira. As palavras, em caixa alta, estão com a primeira palavra em cinza e a segunda em branco. No canto direito, mapa do Brasil composto por letras, números e símbolos de diferentes tamanhos nas cores azul, verde, amarelo e branco. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a historiadora Marina de Melo de Souza, da USP, sobre o ensino de História da África nas escolas brasileiras. Ederson é um homem branco de cabelos grisalhos com entradas nas laterais da testa. Ele tem grossas sobrancelhas castanhas, com olhos também castanhos e barba retangular sombreada grisalha. Ederson usa óculos com lente transparente, camisão de manga comprida azul claro com camisa grafite escuro por baixo. Ele está de relógio prateado sentado em frente a uma mesa redonda marrom. Na mão direita, segura um lápis. Sobre a mesa, da esquerda para a direita, bloco de anotações, livro tamanho A4 e notebook preto aberto. Ao fundo, no canto direito, painéis retangulares verdes com desenhos de prédios com círculos e retângulos em verde escuro. No canto esquerdo, painéis azuis com mesma estampa. Em 2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada para determinar que as escolas brasileiras deveriam incluir nos seus currículos o ensino da cultura e da história afro-brasileiras, e privilegiando a história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Bom, o ensino de História da África é o tema da nossa conversa hoje com a historiadora Marina de Melo de Souza, que é do Departamento de História da Universidade de São Paulo e que é uma especialista nesse assunto, né, Marina? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Marina, como é que está esse ensino, essa obrigatoriedade desde 2003, como eu falei aqui, já faz quase 10 anos, e como é que está isso? As escolas estão ensinando a cultura africana, a história da África? Marina é uma mulher branca de cabelos grisalhos ondulados repartidos na lateral esquerda de comprimento até o pescoço. Ela tem sobrancelhas e olhos marrons e lábios finos rosados. Marina usa pequeno brinco circular de metal escuro com pérola ao centro. Ela está com camisa de malha com estampa de flores e folhas em tons de rosa, cinza, azul e branco. Decote transpassado em V, com pequeno broche de golfinho em madrepérola ao centro e mangas na altura do cotovelo. Marina tem anéis prateados com detalhes dourados nos dedos anelares, bracelete prateado no punho direito e relógio de coroa prateada com pulseira marrom no punho esquerdo. Ela está sentada em frente à mesa redonda marrom com copo de água apoiado no lado esquerdo. Ao fundo, painéis retangulares de blocos horizontais laranja claros com círculos e retângulos em laranja escuro. Ensinam mais do que ensinavam antes, mas menos do que recomenda a lei, que seria parte integrante do currículo em todos os níveis, né? Então, teria que estar sendo mais ensinada do que de fato acontece. Mas é claro que alguma coisa já se faz. Em 2003 a gente não tinha professores, não tinha material didático, não tinha com o que trabalhar com o aluno. Hoje em dia já tem muita coisa, né? São quase 10 anos e já tem material didático, livros de literatura infanto-juvenil, vários cursos de formação de professor, mas ainda está muito aquém do que uma lei reza que seja vigente em todas as escolas. Agora, o professor, para dar essa aula, ele vai dar aula de História da África junto com o restante da aula de História, mas ele tem que estudar especificamente isso, ele tem que fazer um curso, se especializar nisso? Pois é, eu acho que aí é que reside um dos maiores problemas, porque como ninguém estudou a História da África, até muito recentemente, é necessário um investimento grande em formação, né? Sim. Um curso de formação continuada, uma formação assim, além do que o professor já estudou, ele tem que fazer mais um curso? Certamente, porque muitíssimos poucos professores, só os que realmente se formaram há muito pouco tempo, estudaram na sua formação regular algo referente à história da África ou mesmo cultura afro-brasileira. Então, essa é uma formação que tem que ser complementar do professor que já se formou
E isso está acontecendo, né? Existem existem vários cursos de formação. Existem vários cursos de formação. Eu não saberia te dizer exatamente quais, mas Brasil afora, né? Não só nas públicas, nas universidades públicas, tem nas universidades particulares, privadas também? Sim, quer dizer, as universidades particulares também têm que incluir a história da África nos seus currículos, mas tem principalmente as secretarias estaduais, as secretarias de educação, elas estão tentando suprir essa lacuna da formação do professor. Então, Brasil afora, alguns estados mais, alguns estados menos, há cursos que oferecem essa formação para os professores da rede pública, eu estou falando. Entendi, né? Claro. Os outros têm que buscar, têm que ir atrás. Os outros têm que ir atrás. E eu acho que você falou tem que estudar, isso é fundamental em História da África, a gente tem que estudar muito para começar a poder ensinar e transmitir um pouco de conhecimento, até porque é uma área permeada de preconceitos, permeada de mal-entendidos, e esses preconceitos e mal-entendidos têm que ser eliminados, né? O que é muito difícil. Ou pelo menos postos no seu devido lugar. Seu devido lugar, tá certo. Bom, existe ainda divergência sobre o que ensinar sobre a África. Você tem o que seria o básico? Porque muita gente fala assim, porque para quem ensinar a história da África desde os primórdios, tal, é preciso saber disso? Ou só a história da África a partir da colonização, quando eles vieram para o Brasil, quando os africanos foram trazidos para o Brasil? É importante estudar a história da África antes da colonização? Assim como é importante estudar a história da China, a história da Índia, a história do Japão. Eu acho que, principalmente no mundo globalizado feito nosso, que a gente está vendo entrar o tempo todo dentro de casa informação sobre o mundo inteiro, é interessante você entender e conhecer a história da humanidade na sua totalidade, e não só a história do mundo ocidental, europeu ocidental, que nós, da nossa geração, nos formamos nisso. Nós estudamos histórias da Europa, quando muito um pouco de Estados Unidos e um pouco de América Latina. Agora, Oriente, África, pouco, Egito entrava, porque não dá para escapar do Egito. Um pouco de Mesopotâmia, Grécia, Roma. A gente não tem ideia do que seja a Índia, do que seja a China, do que seja o Japão, e são culturas importantíssimas. Então, nisso eu digo, a África entra nisso, né? Eu acho que a história da África tem que ser incluída, né, no estudo da história da humanidade como um todo, em todos os tempos. Sem esquecer que o homem surgiu na África, né? O Homo sapiens surgiu na África, então é o berço do homem. E agora é um continente fascinante que tem, você tem milhares de perspectivas de abordagem, né? E inclusive a lei não fala só em história. Eu sou professora de história, a gente está aqui falando de história. Mas a gente pode abordar de várias, geografia, arte, literatura. E então a minha proposta, o que eu sempre falo, né, como tem que se lidar com o ensino de história da África, integrando o continente africano em todas as etapas da história da humanidade. Porque tem muita gente que reclama assim, mas vou colocar mais um ponto no meu currículo. Já tenho tanto para dar em tão pouco tempo, e aí coloco mais a África, como é que eu vou fazer? Vou ter que correr com o resto do material. Não é bem isso, é? No meu entender, não. Essa é uma reclamação que a gente sempre ouve do professor, né? Mas imagina, mais uma coisa para eu dar. E, no meu entender, isso não é mais uma coisa, quer dizer, é articular questões africanas com o que ele já dá. Então, se está dando Idade Média Europeia, tem que pensar nos grandes impérios do Sahel, Mali, Songhai. Songhai está articulado com os almorávidas, que estão articulados com a ocupação árabe da Península Ibérica. Se a gente está estudando grandes navegações, a gente tem que estudar quem que esses Diogo Cão e o Bartolomeu Dias e os grandes exploradores, quem que eles encontraram no continente africano? Que sociedades são essas que eles encontraram? Eles não apenas contornaram o continente africano em busca das Índias, eles contornaram, sim, mas eles se relacionaram, lá, né? Exatamente, principalmente os portugueses primeiro, eles queriam comerciar e comerciavam com essas sociedades.
Depois, o próprio momento da colonização, né, final do século XIX, século XX, não é o europeu só no continente africano, são sociedades milenares, seculares, que estão entrando em contato com esses europeus. Então, da parte dessas sociedades, como é que essa relação, esse contato se dá como da parte dessas sociedades? Então, no meu entender, é questão de ampliar o foco, de não ficar com o eixo fechado no homem ocidental e ampliar o foco, e é uma coisa muito contemporânea, inclusive em termos de conhecimento, a gente sair do etnocentrismo e a gente perceber que os outros têm lógicas e têm processos que são específicos deles. Então, eu acho que é muito mais uma questão de olhar do que de acúmulo de mais uma informação. Quer dizer, só abrir o que já está sendo, Agora, você precisa de muito estudo para poder incluir isso, porque a gente não conhece. Então, volta ao início da conversa. Tá, e tem material para isso? Tem professor? Hoje em dia tem. Na universidade tem professor, tem material, tem livro para esses estudos? Agora a gente tem resultados de pós-graduação, de pesquisas de pós-graduação. Então, a gente agora começa a ter livros de história da África publicados no Brasil, feitos por pesquisadores brasileiros. Afora isso, antes disso, nós temos o grande africanólogo, como ele gosta de se chamar, que é o embaixador Alberto da Costa e Silva, que é um pioneiro entre nós e é reconhecido internacionalmente, com livros fundamentais para o ensino, né? Que é a Enxada e a Lança, Manilha e o Libambo, afora os livros de artigos, as coletâneas de artigo. Então, material tem. Não é que estamos com o suficiente, mas já se começa a andar. Então, e onde que está o problema, então, da disseminação desse ensino pelas escolas básicas do país? Olha, eu acho que tem várias questões. Você falou em preconceito. Preconceito onde? Da escola, do professor, dos alunos? Da sociedade brasileira, da sociedade como um brasileira. todo. Mas é preconceito, né? Contra o africano, contra o quê? Olha, essa questão da construção da relação com o negro e com o africano, a gente é uma construção histórica muito localizada, primeiro num passado escravista, né? Então, nós associamos o negro africano a um passado escravista que a gente quer mais esconder, jogar debaixo do riscar tapete, da nossa história. E quando nós abolimos a escravidão e nos tornamos uma nação independente, querendo entrar no conjunto das nações importantes, Europa e Estados Unidos. É um momento onde as ideias em vigor é o evolucionismo, basicamente. Então, a ideia de que a humanidade caminha de um nível inferior para um nível superior, e nesse nível superior estão as sociedades africanas ditas primitivas. Portanto, há uma associação entre África, primitivo, atrasado. E nós, brasileiros, não podemos negar a nossa herança e a presença do afrodescendente entre nós. Então, isso também é um problema na conformação da nacionalidade brasileira, que tem toda a ideologia do branqueamento, inclusive, né? O estímulo à imigração europeia e proibição mesmo de imigração africana. Estou falando virada do século XIX para o século XX. Então, tem um problema que é a construção da identidade brasileira querendo se afastar de uma herança inegável que é associada a um atraso. Mas até hoje a gente carrega isso, Marina? Isso mudou, isso a gente está falando do início do século XX, a gente construiu então a ideia de uma nação mestiça, de uma nação que se afastou da herança africana e a gente abandonou esse conhecimento do nosso passado africano. Então, durante todo o século XX, antropólogos e talvez alguns estudiosos de cultura popular lidaram um pouco com a questão das heranças africanas. Mas mesmo o movimento negro, isso não era uma questão para o movimento negro. O movimento negro queria os valores ocidentais. É só em 1960, daí em diante, que começa, e com uma mudança feita, eu falei, de perspectiva do que seja a alteridade, então você não está mais pensando em termos de hierarquia do mais primitivo para o mais desenvolvido, e está pensando em termos de diferenças, sem graduação nessas diferenças, aí o olhar para a África começa a ser um outro.
né? Tá, mas e aí, vamos lá. Onde é que a gente encontra o preconceito hoje nas escolas? Mas isso ainda está muito arraigado. A sensação de que o africano é atrasado está dentro de nós. Mas nós temos que estudar isso. Enfim, tudo bem, agora virou lei. Obrigaram a gente a estudar isso aqui. E por que a gente não se dá o trabalho de estudar? Eu acho que isso tudo que eu falei, eu acho que ainda tem muita... pesa muito nessas opções, né, de se afastar dessa questão do passado africano. Tem a questão do desconhecimento, a gente não tem instrumentos para ensinar esses assuntos. E aí tem, acho que, um grande embate, que é o embate entre movimento negro, obrigatoriedade e a crítica da sociedade e de alguns setores com relação à obrigatoriedade. Então, como se aquilo fosse uma imposição do movimento negro, e aí tem toda uma resistência. E, por outro lado, quando o movimento negro está envolvido no ensino, é uma coisa muito politizada, e, no meu entender, isso prejudica, porque aí entram questões... primeiro que o conhecimento transmitido a partir de uma perspectiva muito politizada, ele é... Tendencioso. Ele tendencioso, precário, superficial tá certo. E cria muito mais resistências. Então, criou-se, acho que, um campo de fricção, de oposição, em função da politização do assunto, e que é inegável que é um assunto político. Mas, no meu entender, quer dizer, eu sempre digo, ensino de história da África e de Afro-Brasil é um passo importantíssimo, e eu acho que a sociedade brasileira, com isso, vive um momento com grandes possibilidades de transformação para vencer, de fato, o preconceito. Porque na hora que você se depara com sociedades africanas dentro da sua positividade e você valoriza esse passado, em vez de querer jogar para baixo do tapete, é um enorme passo em direção a realmente ver o sujeito com a cor negra como seu igual ou como portador de valor de positividade e não de negatividade. Então, eu acho que fazer direito essa transição, né, da incorporação do passado afrodescendente e da inclusão da África como um tema, é um passo decisivo na sociedade racialmente mais igualitária, ao contrário do que muitas correntes de oposição dizem, que isso aguçaria os preconceitos. No meu entender, na hora que você vê a África dentro do seu sentido próprio, você percebe o negro de outra forma. Mais alguma coisa para a gente encerrar a nossa entrevista? Mais algum preconceito que você acha que deve ser toreado aí, tirado da nossa frente? O preconceito de que é difícil ensinar a história da África. Não, a gente tem que estudar como tudo, mas eu acho que tem que achar que é possível e se empenhar e vencer, né, esse momento de dificuldade de implantação da lei, e que os professores realmente descubram, né, as grandes potencialidades e a beleza, né, contida naquele continente. Marina, obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Eu que agradeço. A gente faz um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Slogan do programa. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é cultura afro-brasileira. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a antropóloga Raquel Ruabach sobre o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. A nossa convidada. Ederson está com camisão de manga comprida rosa com camiseta branca rosada por baixo. Ele está sentado em mesmo cenário. De hoje é a pesquisadora Raquel Ruabach, que tem uma experiência com o tema e que fez parte de uma pesquisa. Raquel Rua é uma mulher branca de cabelos lisos castanhos repartido ao meio, de comprimento até a orelha. Ela tem sobrancelha e olhos castanhos escuros, bochechas levemente rosadas e lábios finos também rosados. Raquel usa óculos de armação transparente, pequeno brinco dourado de argola com pingente quadrado, colar dourado, blusa azul estilo bata com gola padre e manga comprida abaixo do cotovelo. Ela está com anéis dourados nos dedos anelares
cores e relógio redondo com detalhes prateados e dourados. Raquel está sentada em mesmo cenário da primeira entrevistada. Sim. Raquel, tudo bem? Tudo bom. Você fez uma pesquisa de doutoramento com isso? Isso, eu fiz uma pesquisa de doutoramento. Começou em 2007, eu terminei o ano passado, 2011, defendi em novembro. Era a respeito do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira a partir da Lei 10.639, né, de 2003. O que você queria provar? Qual era a tua pergunta? Na verdade, eu queria entender a questão de como as religiões afro-brasileiras apareciam no ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e os problemas que decorriam disso, quer dizer, quais eram os conflitos que apareciam em sala de aula, quando a questão da religiosidade afro-brasileira, mais especificamente a Umbanda e o Candomblé, apareciam nos materiais sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. E o que você encontrou? Tem muita gente já que incluiu no currículo? Foi fácil encontrar escolas que estavam incluídas? Não foi fácil. A minha pesquisa ela teve dois grandes momentos, né? No início, né, 2007, 2008... 2009 foi bastante difícil. De 2009 para cá, principalmente 2010, houve uma modificação grande, porque o movimento negro, o Ministério Público, houve uma pressão para isso entrar nas escolas. De certa forma, houve um processo também de formação e de oferecimento de cursos de formação para esses professores, para que eles tivessem condições de trabalhar com essa temática, né? Muitos dos professores que estão na rede hoje, eles não tiveram História da África nas suas formações iniciais, né? E como é que eles estão resolvendo essa questão? Bom, aí a partir de 2009, você passou a encontrar com mais facilidade escolas que tinham isso no currículo. Eu comecei a encontrar nessas escolas uma organização até mais institucionalizada. Por exemplo, antes eram professores que tinham interesse no tema e trabalhavam individualmente aquilo. Aquilo não era um projeto da escola, não passava necessariamente pela diretoria ou pela coordenadoria pedagógica. A partir de 2009, eu comecei a encontrar escolas que já tinham uma articulação mais institucional para que tivesse algum tipo de abordagem dessa temática. Então, a gente começou a encontrar, principalmente, a inclusão dessa temática no 20 de novembro. Então, tinha a semana do 20 de novembro, você tem o Dia da Consciência Negra. Então, você tinha atividades que as escolas faziam ou discutiam essa temática. Ou no 13 de maio, que existe uma certa polêmica, porque, afinal de contas, a abolição ou não era complicado. Quem contesta muito é o movimento negro, né? O movimento negro contesta muito isso. E, às vezes, em algumas escolas que têm a chamada Semana da Cultura Popular Brasileira. E aí essa temática aparecia de diversas formas, de maneira transversal. Mas quais são os principais empecilhos que você encontrou para que nem todas as escolas assumam esse ensino? Você tem uma dificuldade de formação dos professores, né? Que precisa, enfim, entender. Outra coisa, esse é um tema transversal, então ele não é de responsabilidade de um professor ou uma disciplina. Ele tem que atravessar o currículo, né? Então, isso existe um tratamento de uma interdisciplinaridade que também não é tão comum na escola brasileira hoje. Você tem um currículo fechado que os professores se preocupam em dar esse currículo e tem uma dificuldade de se trabalhar a interdisciplinaridade. Então, essa é uma outra dificuldade enfrentada. Onde isso vai aparecer? Né? E como o texto da lei fala muito que é da história e da cultura afro-brasileira e cita a disciplina de literatura, de história e de a educação artística como os locais privilegiados, não únicos, mas privilegiados para se trabalhar isso, isso acaba pesando nas costas do professor de história ou de educação artística ou de literatura, que é onde você acaba encontrando mais exemplos em que isso é trabalhado. Por exemplo, nas semanas de arte, acaba se trabalhando muito a questão das máscaras africanas, ou da dança afro-brasileira, ou de música, capoeira, etc. Ou nas aulas de literatura, trabalha-se muito a questão das influências da banto,
o Iorubá na língua portuguesa, alguns autores, algumas escolas trabalhando o Machado de Assis, ou Jorge Amado, Castro Alves, principalmente, com um navio negreiro, ou algumas vezes nas próprias aulas de história, que aí o professor faz uma leitura crítica da história brasileira. Quando cai na questão da cultura afro-brasileira, a gente ainda para no período colonial e trata o negro, a população negra, dentro do contexto da escravidão. E sem se atentar ao que acontece após a escravidão. Então, você tem material didático, por exemplo, que vem falando da questão da consciência negra, da luta do dia da consciência negra, aí você vira a página, fala da vinda dos italianos para o Brasil e da questão da vinda desses imigrantes europeus e porque vieram, porque acabou a escravidão e não tinha mão de obra. Sim. Quer dizer, esses negros não sumiram de um dia para o outro. Desapareceram do país, né? Eles não desapareceram, eles continuaram. Ou seja, você tem no mesmo livro falando material, conscientizando, né, propondo uma perspectiva diferente, e aí você vira a página e volta para a leitura de uma história pouco crítica sobre... Você acha que isso tem preconceito aí? Eu acho que tem... acho que tem uma dificuldade de lidar. Eu acho que se gera preconceito, mas tem uma dificuldade de lidar com uma coisa. O Brasil se construiu como um país miscigenado, né? E a miscigenação nos homogeneiza, né? Nos tornam todos brasileiros. A gente tem dificuldade de entender as nossas diversidades internas, né? Por causa da própria maneira como nós construímos a nossa identidade como nação. E com relação à questão do ensino, por exemplo, quando você vai falar de cultura negra, você vai falar, obviamente, lá de candomblé. Que preconceito que surge aí? De quem? De pais, professores, de alunos? De todos os lados, na verdade, surgem preconceitos aí. Primeiro que a abordagem da escola é uma abordagem laica. Então, a tentativa desses materiais é trazer essas religiões como elementos culturais que são fundamentais para a construção de um jeito de se inserir no mundo, de entender o mundo, né? Que tem o seu lado religioso, mas que se espraia em outras manifestações da cultura negra, na própria na capoeira, na própria escola de samba, numa maneira de ser, na verdade. E quando as pessoas vão falar, às vezes elas não estão falando necessariamente de religião, mas estão falando de alguns elementos que são elementos polifônicos. Por exemplo, um tambor é um elemento polifônico, um colar é um elemento polifônico, né? Então, você tem casos assim, que a gente viu em escolas que vai ser um evento de um contador de história que vai contar um mito africano que não tem nada a ver com candomblé e umbanda, mas que a pessoa que está contando está tocando um atabaque, um tambor, etc. E aí você ouve uma pessoa gritando lá de fora, vão parar com a macumba aí na escola, entendeu? O preconceito, ele esbarra em todos esses elementos que são da cultura negra, que não necessariamente está dentro de um contexto religioso. Mas chegam a proibir aula na escola? Já chegou casos, por exemplo, não de proibir, mas de boicotar. Tipo, professores narraram de repente vai trabalhar com a questão da história da cultura afro-brasileira, não está nem trabalhando com a questão da religiosidade e, por exemplo, o data show some no dia da aula e não aparece, ou o DVD não aparece, ou o aluno fala, meu pai não quer que eu aprenda isso e começa a se negar a ficar sentado. Ou pais que chegam em casa com aquele tema, ou com um trabalho, uma pesquisa que tem que fazer, e aí vai para a escola e reclama na diretoria que isso está sendo dado e que ele não quer que o filho dele participe da aula. Então, você tem assim, uma série de elementos que geram esse boicote e acaba, às vezes, inibindo o professor de trabalhar com esse assunto. Quer dizer, não necessariamente impede o trabalho, mas inibe, é isso? Inibe bastante, porque... E quando o professor é contrário a essas religiões... Aí ele pode simplesmente não abordar. Eu ouvi relatos de professores falando de colegas que eles conheciam, que chegavam, por exemplo, na página X do livro, que
tinha a questão da religiosidade de alguma forma parecia dos orixás, ele simplesmente virava a página e não dava aula. Nas escolas, quando conseguiu quebrar a resistência, tiveram resultados muito interessantes, né? Os alunos refletiram sobre esses termos, sobre o significado de macumba, sobre a questão do preconceito religioso e começaram a entender de maneira diferente, inclusive alunos evangélicos. Teve relatos do meu doutorado de alunos evangélicos e de professores evangélicos também, porque assim, não é só o evangélico que tem preconceito em relação a essas religiões, católicos, ateus, enfim, está presente na cultura nacional, isso não aparece só o preconceito, isso não aparece só entre professores evangélicos, é que essa disputa entre as religiões afro e algumas linhas né, das religiões evangélicas é uma coisa que aflora, né, esse conflito aflora muito claramente na nossa sociedade. Então, a gente tende a achar que são professores evangélicos só que têm essa resistência. Mas não é verdade, não são só eles. É uma resistência geral. É uma resistência muito geral. Bem, nosso tempo já terminou. Quer dizer, então você acha que o melhor mesmo do professor é tentar descobrir formas de abordar a questão africana, com os mitos todos e tal, diluindo isso um pouco? E não ter medo de abordar ou se o tema aparecer. É entender, é ir atrás, procurar entender o que são essas manifestações religiosas, o contexto das suas formações, até para saber falar delas de uma maneira que não seja pejorativa. Tá, então estamos aí carentes de formação de professores nesse sentido. Muito obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Obrigada. Slogan do programa. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Créditos. No canto direito, parte do mapa do Brasil composto por letras, números e símbolos de diferentes tamanhos nas cores azul, verde, amarelo e branco. Pauta: Deise Feitosa. Estagiária: Juliana Machado. Assistente de produção: Patrick Torres. Operador de câmeras: Renato Cruz da Silva, Carlos Trabalho Filho, Girlim Paim Barros e Alexandre Delgado Freitas Dias. Operador de áudio: Wilson Arjarila. Operador de microfone: Wilson Fonseca. Operador de vídeo: Antônio Celso Massarelli. Assistente de áudio: Luiz Carlos Evaristo. Direção de TV: Fernando Rick e José dos Santos. Supervisões de operações: José Carlos Isola, Rubens Conceição Argolo e Thales de Lima do Nascimento. Abertura: Alexei Sarakovsky. Coordenação de edição: Helder Correia. Arquivo e pesquisa: Evelyn Mongelli. Supervisão de produção: Gilberto Otávio Lima. Gerente de produção: Nelson Ribeiro Pérez. Coordenação geral da Univesp TV: Mônica Teixeira. Slogan de fechamento do vídeo: Fundo degradê com tela branca na parte superior e azul na parte inferior. Felipe Monteiro, distribuídas na horizontal. Ao centro, acima de quadrado branco, realização. No quadrado, na parte superior, Univesp. Abaixo, letra T maiúscula em preto, do lado direito, letra V maiúscula em vermelho, com contorno interno branco e fundo preto. No canto direito, parte do mapa do Brasil composto por letras, números e símbolos de diferentes tamanhos nas cores azul, verde, amarelo e branco.